Ei, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é sábado, né? Sexta-feira à noite já é sábado. Coloquei aqui uma roupinha arrumada pra falar com vocês. E amanhã de manhã eu prego na minha igreja. Tem um tempo já que eu não prego, inclusive. O Zoião tem pregado mais do que eu. Se você não conhece o Zoião, você precisa participar dos programas dos aventureiros. E amanhã eu vou pregar sobre Daniel. Ao longo desses dias passados eu tenho refletido bastante sobre a vida de Daniel, o jovem que ele foi, o exemplo que ele deixou pra gente. E é impressionante, cara. Quando a gente é criança, a gente ouve as histórias de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, que foi jogado na fornalha ardente. O Zoião conta mesmo essa história para as crianças, né? E eu fico. Eu sempre passo batido alguns detalhes que eu nunca tinha percebido. Essa semana eu tenho que até terminar de ler um livro, um capítulo de um livro ali que eu estava lendo, para poder entender um pouco melhor alguns detalhes da parte de quando Daniel ele é jogado na cova dos leões. E eu vou fazer isso agora há pouco. E a minha ideia é a seguinte: sempre que eu tiver alguma ideia de pregação, eu vou tentar gravar um vídeo, protótipo. Isso vai se chamar protótipo, #1 Daniel. Ah, gostou, né? Então a gente vai falar um pouco sobre Daniel. Como que a vida dele pode impactar a nossa vida nos dias atuais. Como que a história de um jovem que viveu há tantos anos atrás pode mudar a história de nós, que somos jovens que vivemos no século XXI. Não só você que é jovem, mas você também que é criança, você que é adulto. O exemplo de Daniel, ele passa por todas as gerações. E antes de a gente começar esse vídeo, eu queria orar. Porque Deus ele fala com a gente através da Bíblia. Mas nós precisamos estar capacitados para entender a mensagem que Ele quer nos dizer, não a mensagem que a gente quer ouvir. Então vamos orar. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais dia de vida. Obrigado porque nós temos a oportunidade de a Tua palavra. Somos falhos, somos pecadores e precisamos de Ti. Nos capacite para a Tua glória e que o Senhor possa estar iluminando nossa mente para compreender um pouco mais sobre a história de Daniel e os ensinamentos que ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Beleza. Existe um livro na Bíblia, se você não é tão familiarizado com a Bíblia, chamado Daniel. Daniel está lá no Antigo Testamento e conta a história de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Deixa eu confirmar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Exatamente. São esses nomes um pouquinho complicados. Só Daniel, né, que é mais comum hoje em dia também. Mas conta a história desses 4 jovens. Esses jovens, eles moravam em Jerusalém, cidade natal deles. Só que um belo dia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e levou esses jovens cativos. Esses jovens, eles faziam parte da corte do rei. Eles eram jovens da família real, nobres, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. Então Nabucodonosor, ele buscou esses jovens com essas características específicas para que eles fossem treinados na Babilônia. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram colocados sobre um teste. E eles precisariam passar por esse teste para que eles fossem aprovados, como se fosse um mini curso para serem servos da Babilônia. E eles seriam adaptados à cultura da Babilônia. Olha que interessante. Daniel, Misael, Azarias, enfim, os 4 amigos, eles foram levados como escravos para a Babilônia. E geralmente quando a gente vê na história da humanidade pessoas sendo levadas como escravas, elas geralmente são chicoteadas, são maltratadas, passam por situações insalubres, né, durante a viagem. Tanto que quando a gente vê a história do Brasil, um navio negreiro, onde muitos escravos foram levados e eram adoecidos no caminho para onde eles estavam indo e passavam por situações muito complicadas, realmente situações miseráveis mesmo. Mas a gente vê aqui na Bíblia que Daniel e seus amigos, eles foram escravos, mas eles estavam na vida boa. Olha só o que diz aqui no capítulo 1. Eles vinham lá, né, de Judá, e aí chamou e disse que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Então, chamou os caras para ensinar as babilônias. Essa parte já falou. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Olha só. E o vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. O mini curso que eu falei. E nesse mini curso, eles estariam aprendendo a cultura da Babilônia, eles estariam comendo e bebendo da comida do vinho do rei. Olha só, os escravos. Essa estratégia da Babilônia parece um pouco diferente, mas se a gente for olhar o contexto histórico, a gente vê que a Babilônia tinha esse costume. Eles pegavam as coisas boas dos povos que eles conquistavam e usavam a favor deles. A Babilônia ela era muito bem articulada. O pessoal da Babilônia não era bobo não, era sabido. E aí levaram essa galera boa de Jerusalém para poder ser treinada para a Babilônia. A estratégia da Babilônia não era destruir, mas enganar, distrair.
Babilônia mudou o nome de Daniel e seus amigos. Daniel agora se chamaria Belsazar. Ananias agora se chamaria Sadraque. Misael, Mesaque. Azarias, Abednego. E a gente pode reparar que a Babilônia queria moldar pouco a pouco o caráter desses jovens. A ideia principal deles é que o caráter deles fosse moldados a ponto de que eles não se parecessem mais babilônicos do que israelitas. Por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Quando agora o nome ele passa a se chamar Belsazar, Belsazar significa Bel proteja a sua vida. Ananias, o Senhor misericordioso, se tornou Sadraque, comando de Acu, que é um deus babilônico. Misael, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Acu? Azarias, o Senhor ajudou. Abednego, servo de Nego. Olha só, através dos nomes, Nabucodonosor estava tentando tirar a identidade daqueles jovens. Porém, o versículo 8 do capítulo 1 diz que Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, agora, frente àquela pressão, ele toma uma única decisão: não irei me contaminar. E a gente pode perceber no decorrer da história da vida de Daniel que essa decisão se manteve constante. A profetisa Ellen White fala que nós seremos tentados enquanto estivermos trabalhando, sim, para o Senhor, enquanto a gente tiver... A todo tempo a gente vai sofrer por tentações. Porém, aqueles que se colocam voluntariamente sobre a tentação, mais cedo ou mais tarde, certamente cairão. Ou seja, se eu me ofereço ao pecado, se eu me coloco ali à disposição, uma hora ou outra eu vou cair. Mas se eu estou sendo tentado enquanto eu estou trabalhando para Jesus, se eu estou sendo tentado em busca do meu objetivo principal, eu posso vencer essas tentações. Mas quando eu me coloco sobre a tentação, eu perco. Daniel, ele decidiu que não iria se colocar sobre as tentações. Ele não iria se contaminar nem com as iguarias do rei. Ou seja, muitos alimentos ali, eles eram oferecidos a ídolos. Bebidas muitas vezes alcoólicas. E Daniel sabia que o seu corpo era templo do Espírito Santo. Daniel seguia os princípios de saúde impostos ali para a humanidade desde sempre. E aí, Daniel seguia isso. E ele falou que não se contaminaria. Chegou no encarregado deles e falou: cara, não vou me contaminar. E propõe para você um teste. 10 dias, a gente já começou a dar legume e água. O cara ficou preocupado, foi falar com o superior. Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Pode? Pode, vamos lá. Se der ruim, a gente vê o que a gente faz. E aí Daniel passou 10 dias junto com seus amigos só comendo legumes e água. Resultado, Daniel se encontrou 10 vezes mais inteligente, mais forte, mais bonito do que aquela galera que estava lá comendo as iguarias do rei. E aí Daniel prosseguiu com essa dieta durante os 3 anos de curso, né? Digamos assim. Daniel, ele foi fiel desde o início lá na Babilônia. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. E hoje nós somos convidados a ser como Daniel, a se manter fiel. Porque a ser como Daniel e a permanecer firme nisso. E a gente pode até fazer um link com a Babilônia espiritual e a Babilônia física. Por quê? Lá no livro de Apocalipse fala que existe uma Babilônia. Porém, no livro de Isaías diz que a Babilônia ela seria destruída de uma vez por todas. Ela nunca mais existiria. Então, como que um livro escrito muitos anos depois falaria de uma mesma Babilônia? Isso se refere à Babilônia espiritual. O livro de Daniel e Apocalipse são livros proféticos da Bíblia. E eles estão interligados. O livro de Daniel, ele complementa o livro de Apocalipse. Assim como o livro de Apocalipse complementa o livro de Daniel. E aí a gente pode fazer essa comparação. Que entre as Babilônias física e espiritual. A Babilônia de Apocalipse, ela não existia naquela época, mas ela é uma descrição de um poder que seria semelhante da Babilônia. Então a gente pode chegar à conclusão de que se a gente quiser entender como será esse poder no final dos tempos, do fim, a gente pode olhar para a maneira como a Babilônia agiu no tempo de Daniel. E olha que interessante essas anotações. A Babilônia não impõe nada, mas ela confunde. Ela traz confusão mental. A Babilônia, ela nos amolda a cada pequena concessão. Se Daniel tivesse concedido aquele tipo de alimentação, talvez quando ele for lá para ser jogado na cova ou na fornalha, ele teria cedido também. Então, a cada pequena concessão, Babilônia vai ali, ó, pegando, amoldando, até que você já não sabe mais a sua verdadeira identidade e você é mais babilônico do que israelita. E aí, a Babilônia, ela não persegue. A Babilônia ela só persegue, quer dizer, quem não consegue confundir, quem anda em desarmonia. Olha que interessante.
A Babilônia, ela não vai perseguir aqueles que estão em harmonia com as suas vontades. Elas vão perseguir aqueles que estão contrários. Daniel e seus amigos não se ajoelharam quando a estátua do rei Nabucodonosor foi feita. No fim dos tempos, vai ser a mesma coisa. O poder que vai perseguir os cristãos não vai perseguir aqueles cristãos que estão em harmonia com os padrões deste mundo. Ele vai perseguir aqueles cristãos que se destacam, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, se a gente quiser entender um pouco mais de como vai funcionar esse poder babilônico que vai perseguir os cristãos no fim dos tempos, precisamos olhar para a história da Babilônia física, a Babilônia que realmente existiu, né? Para poder entender mais como vai ser essa estratégia. Precisamos viver buscando a Deus a cada dia mais. E aí, a gente pode compreender também uma outra lição aqui, que fidelidade é uma decisão. Fidelidade, fé, não é emoção. Muito se confunde isso hoje. Às vezes as pessoas acham que a fé é chorar, é se emocionar, é se arrepiar, é pular. Mas na verdade, fé é decidir. Fé é decidir tomar partido no lado de Jesus. Fé é se colocar sobre as fileiras de Cristo e decidir ser um homem, uma mulher de Jesus, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Fé não é deixar a vida levar, não é deixar acontecer as coisas e quando tudo estiver dando errado, você buscar a ajuda do Senhor. Fé é uma decisão constante, é uma constante renúncia dos prazeres, uma constante renúncia da carne. E nós precisamos nos esforçar para isso. As pessoas, elas se dedicam com afinco às coisas seculares. Elas se dedicam mesmo, se esforçam muito para as coisas que são deste mundo, até que tudo seja muito bem sucedido. Mas a gente não tem buscado as ricas bênçãos de Deus com esse mesmo zelo. A gente não tem buscado se apoderar do Espírito Santo da mesma forma que a gente tem buscado ser bem-sucedido no trabalho ou tirar notas boas na faculdade. Nós precisamos ter esforço perseverante e decidido. Você terá sua luz, sua verdade e sua graça abundante como resultado desse esforço. A graça de Deus virá com intenso esforço nosso. É claro que Ele nos oferece de graça, mas cabe a nós correr atrás disso. E aí, vem falando sobre a vida de Daniel. Um outro ponto interessante também, gente, é que aqui no livro fala o seguinte, daquela parte quando o Babilônia vai lá tomar Jerusalém. A Bíblia fala que o Senhor entregou em suas mãos Joaquim, o rei de Judá. Ou seja, desde o início do livro de Daniel, a gente consegue perceber a soberania de Deus sobre a história da humanidade. A soberania de Deus sobre a história de cada ser humano. Deus é soberano e o desenrolar da história está completamente sobre a direção divina. Lá em Apocalipse, João também demonstra esse mesmo tipo de confiança em Deus. Daniel, ele tinha completa segurança na soberania divina. E em meio ao caos, Deus continuou soberano e por isso Daniel continuava fiel. Em meio a todo aquele caos, Daniel tinha a plena certeza de que Deus estava guiando os passos do que estava acontecendo. Ele tinha a plena certeza de que o Senhor estava por trás daquilo tudo, de que o Senhor estava nos bastidores. E é complicado a gente compreender isso na nossa visão limitada, mas Daniel decidiu ter fé. Fé é uma decisão. Ou você tem fé, ou você tem medo. E eu tenho refletido muito sobre isso nos dias que têm se passado. Ou você tem fé, ou você tem medo. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Então, se você está com muito medo, muita ansiedade, talvez a sua fé esteja enfraquecida. Daniel, ele sabia que Deus continuava soberano e por isso ele continuava fiel. A infidelidade humana, olha que interessante isso que o pastor Josanã diz. A infidelidade humana resulta da perda de percepção da soberania divina. Quando a gente perde essa percepção de que Deus é soberano, a nossa fé se enfraquece. Como, por exemplo, como eu posso ser fiel na guarda do sábado se estou a ponto de perder o emprego e não creio na absoluta soberania de Deus para cuidar da minha família? Somente a completa segurança na soberania de Deus pode me levar a agir de maneira fiel, mesmo que tudo ao meu redor grite dizendo que o caminho da infidelidade é mais seguro. Às vezes o caminho da infidelidade realmente vai parecer mais seguro, mas nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Deus, Ele não está alheio dos nossos problemas, Ele governa a minha e a sua vida. Deus, Ele não só está nos bastidores da história da humanidade, mas Ele está governando a sua vida também. Às vezes a nossa fé enfraquece porque a gente perde essa percepção de que Deus é soberano. Às vezes nós andamos angustiados e ansiosos porque nos esquecemos que Deus cuida de cada ser humano.
nós nos esquecemos da nossa importância às olhos de Deus. Lá no livro de Mateus fala, faz um convite para a gente olhar para as aves dos céus. Elas não colhem e nem semeiam, portanto o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo não tecem nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. Ou seja, será que nós, seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, não teríamos maior importância do que os passarinhos ou os lírios do campo? Nós estamos sendo cuidados por Deus diariamente. Só que muitas vezes nós deixamos de perceber isso. Nós olhamos muito para as pressões que o mundo faz sobre nós, olhamos muito para as dificuldades que estão ao nosso redor e tememos, mas precisamos andar com a cabeça erguida, porque a redenção vem do Senhor e precisamos confiar nele a cada dia mais. E aí a história vai se passando. Daniel interpreta o sonho do rei, e aí depois eles são jogados na fornalha ardente, e aí o rei Nabucodonosor tem outro sonho, o rei Nabucodonosor vira bicho, e aí aparece um outro rei, o rei Ciro, né? E também aparece o rei Dário nessa história. E durante o ano de Dário, antes do ano de Dário, teve uma profecia de que Babilônia iria cair. E aí Dário decide reorganizar ali o reino e escolhe 120 sátrapas para governar todo o reino. E Daniel era um desses 120 sátrapas. Daniel era um desses 120 sátrapas. Ele estava lá entre os caras bons. Daniel, ele não era pouco, né? Ele era um cara diferenciado no trabalho que ele fazia. E o livro, o capítulo 6 do livro, onde conta a história que Daniel foi lançado na cova dos leões, fala que havia nele um espírito extraordinário. Daniel, ele não era só um funcionário comum da corte do rei, não. Ele era o funcionário de destaque. Ele era aquele funcionário que se diferenciava, aquele funcionário que qualquer um outro poderia faltar, que e ele ia lá e suprir as funções dele, que fazia a função, tipo assim, excelente. A Bíblia fala que nele havia um espírito extraordinário. E eu queria ter esse espírito extraordinário de Daniel. Comecei a pensar nisso durante esse tempo que eu li essa mensagem. Fiquei pensando, nossa, como que eu posso ter um espírito extraordinário como Daniel? E comecei a tentar aplicar isso no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, na minha rotina de estudo. E vou te falar, difícil, tá? Não sei como que Daniel conseguia manter um espírito extraordinário. O Senhor realmente estava com aquele jovem, porque ele era fiel. E aí, Daniel, ele fazia tudo certo. Ele era muito certo no seu trabalho. Mas aí, os outros sátrapas, vendo que Daniel ele era muito próspero, tinha muito sucesso, começaram a ficar com inveja e procuraram em Daniel algo para falar, né? Daniel tá errado nisso, vamos prender esse cara, quem sabe? Para acusar Daniel em sua administração do reino. Daniel ele era um bom administrador, então. E aí, não encontraram nada. Viu que Daniel não tinha nada de errado, não havia nenhum erro ou falta nele. E aí, isso acontecia porque Daniel era fiel. Lembra daquela decisão que Daniel tomou lá no capítulo 1? Desde o capítulo 1, Daniel tomou a decisão de ser fiel. Quando fazemos o mesmo, o inimigo não vai ter nada para jogar na nossa cara. Isso aqui é uma anotação que eu fiz de um pensamento que eu estava pensando. Óbvio, né? Os outros sátrapas falaram, queria jogar alguma coisa na cara de Daniel. Falaram assim, Daniel, você é o bonzão, mas você está fazendo isso de errado. Então está condenado. Mas aí não tiveram nada, porque Daniel era fiel. Se a gente for fiel, o inimigo não vai ter nada para jogar na nossa cara. Como assim? Às vezes a gente faz algumas coisas de errado, fidelidade mesmo. E aí quando a gente está num momento de dificuldade, num momento de tentação, num momento de angústia, o inimigo vem e joga na nossa cara. Fala, você está buscando a Deus agora? Agora que essa momento de dificuldade está buscando a Deus? Mas você já fez isso, isso, isso. Você está cantando em frente da igreja? Mas você já fez isso, isso, isso. Mas você está tentando melhorar? Mas você já foi assim, assim, assado. Então o inimigo vai jogar tudo isso na nossa cara. Mas quanto mais a gente é fiel, menos a gente dá margem para o inimigo. Menos a gente dá brecha para ele agir em nossa vida. Então a fidelidade ajuda a conservar a nossa vida nas mãos do Senhor. E aí não encontraram nada. E aí eles tiveram uma brilhante ideia. Lâmpada na cabeça. E aí eles falaram, vamos fazer um negócio aqui com o Daniel. Daniel não tem nada, né, pra gente de errado na vida dele, mas a gente vai procurar alguma coisa que diz respeito à lei de seu Deus. E aí eles pensaram. Ellen White diz que eles foram usados por Satanás, foram instrumentos na mão de Satanás, nesses pensamentos dele aí. E aí, esses caras lá mal falaram, rei, cria um decreto que nos próximos 30 dias ninguém vai poder adorar outro Deus, ninguém vai poder adorar nada a não ser o Senhor por esses 30 dias. O rei, né, já se aproveitou, já inflou o ego, falou, opa, minha chance,
agora todo mundo vai me adorar durante esses 30 dias. E aí os caras falaram, agora é a hora. Daniel, quando ele for lá orar, a gente vai falar com o rei vai prender ele e pronto. Mas Daniel era chegado do rei. O rei já reparava que Daniel tinha espírito extraordinário. Tanto que o rei pensava em colocar ele para governar todo o reino. E aí aconteceu que lançaram o decreto. Quando Daniel soube desse decreto, desse edital que tinha sido assinado, ele entrou na sua casa e orou. Daniel ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E aí, sempre na janela que dava para o lado de Jerusalém. E como antes ele costumava fazer, ele foi e orou. E a gente pode perceber aqui que Daniel, ele não buscou a Deus somente no momento de dificuldade, mas ele tinha o hábito da oração. Ele tinha o costume de buscar o Senhor. Já ele andava com Deus todos os dias. E orar no momento de dificuldade era algo que inevitável, porque ele já estava acostumado a fazer aquilo. E a gente se pergunta, né, por que que ele deveria? E fica, não é uma pergunta em si, mas retórico. Por que deveria ele deixar de orar justo no momento em que mais precisava? Justo no momento em que ele mais precisava, ele foi, ajoelhou e orou. E aí que está muitas vezes o nosso erro. Às vezes, no nosso momento de maior fraqueza, nosso momento de que a gente mais se sente distante de Deus, a gente deixa de orar e a gente se distancia de Deus. Mas é nos momentos de maiores dificuldades que a gente precisa buscar mais intensamente a Deus. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, quando somos fracos, é que podemos nos fortalecer no Senhor. Daniel aproveitou essa Daniel não aproveitou essa oportunidade, né? Não deixou de orar diante da dificuldade que tinha aparecido. Ele continuou orando com ousadia e humildade. Daniel afirmou que nenhum poder da terra tem o direito de se colocar entre o humano e Deus. Ele estava determinado a fazer o que era certo e foi uma luz nas trevas morais da corte pagã. Então, o pessoal está caindo. Daniel, ele, ao orar diante dessa pressão toda que foi feita sobre ele, ele mostra que nenhum poder da terra seria capaz de se colocar entre o ser humano e Deus. E hoje a gente pode seguir esse exemplo. Sempre que as pressões vierem, sempre que as tentações vierem, tenha em mente que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos colocar, nada pode se colocar entre nós e o nosso Pai. Mas muitas vezes nós permitimos isso. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afasta do Senhor. Mesmo que o rei ordenasse, Daniel não parava de orar. Deus era sua prioridade máxima. Ele tinha um propósito firme e uma fé inabalável. Daniel tinha uma fé que era inabalável, um propósito muito bem determinado. E acontecesse o que acontecesse, Daniel continuaria firme e fiel ao Senhor. E aí, os caras, né, chegaram lá, rei, sabe que Daniel, uma mostradinha lá? Então, tá lá orando. Na janela do carro dele, tá lá, ajoelhado, orando. Aí o rei falou, Daniel, ok, Daniel. E o rei já ficou triste, porque o rei, poxa, tinha admiração por Daniel. E aí, os caras falaram, rei, mas você lembra, né, que quando você assinou o decreto, foi decreto de Medo e Persa. E decreto de Medo e Persa não pode voltar atrás, não. Ou seja, é um tipo de decreto lá, né, que não poderia voltar atrás. Se falou, tá falado e vai até o final. E aí o rei falou, tá, beleza, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ficou até o final do dia tentando arranjar uma solução para livrar Daniel. Mas não teve jeito. Daniel precisou ser jogado na cova dos leões. E aí o rei disse, Daniel, o teu Deus, a quem serves continuamente, vai te livrar. E aí, olha que interessante. Daniel ele tem sua fidelidade reconhecida pelo rei, o qual deseja que ele seja poupado. O rei da Babilônia, uma cidade cheia de paganismo, cheia de idolatria, reconhece a soberania e o poder de Deus para livrar Daniel e deseja que Daniel seja livre pelo Deus de Daniel, pelo Deus verdadeiro. E aí, o ponto interessante é que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel lá na cova dos leões. Deus permite que anjos maus e homens perversos conseguissem colocar seu plano em ação, mas graças à coragem desse único homem que escolheu seguir o que era certo, Satanás foi derrotado e o nome de Deus exaltado. E aí, ao romper do dia, o rei se levantou depressa e foi ver se Daniel estava vivo. Quando o rei chegou à cova, Daniel, ó rei, para sempre vive? E o rei estava lá, e o Daniel estava vivo. O servo do Deus vivo. Não. Me embolei. Ó servo, o rei diz, ó Daniel,
servo do Deus vivo, acaso o teu Deus a quem serves continuamente pôde livrar-te do leão? Então Daniel disse ao rei: Ó rei, para sempre vive, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Assim Daniel foi tirado da cova dos leões, e não se achara nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Vale a pena confiar. Deus livrou Daniel não da cova, mas na cova dos leões. Nós, nesse mundo, passaremos por muitas dificuldades, mas Deus vai nos livrar de todas elas. Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apesar das aflições que vocês vão passar, apesar das covas dos leões que vocês vão ser jogados, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E no versículo 26 em diante, versículo 25 em diante, o rei Dário escreve a todos os povos, nações e línguas que moravam naquela terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E esse Daniel prosperou durante o reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Um dos maiores governantes da história do mundo, da história da humanidade, reconhece a grandiosidade de Deus através do exemplo de um jovem. E aqui nós podemos ver o poder que nós, jovens, temos de viver o que Deus tem para a nossa vida. Nabucodonosor também reconheceu a grandiosidade de Deus lá no capítulo 4. E provavelmente ele teria morrido sem... Provavelmente ele morreu, né, como um servo de Deus, porque isso foi logo no final da sua vida. E aí ele conheceu a Deus através da vida de Daniel. O rei Dário também reconheceu a grandiosidade de Deus na vida de Daniel, que foi fiel, se manteve fiel até o fim, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E Deus, ele quer usar as nossas vidas para se revelar. Muitas vezes a gente se deixa desanimar, porque estamos vivendo uma vida muito monótona. Quem sabe a gente não está vivendo o extraordinário de Deus na nossa vida, a gente não sente mais aquele arrepio, não sente mais aquela emoção que a gente sentia como era antes, não sente mais aquele fogo queimando no nosso coração. Mas Daniel, se a gente for analisar bem aqui a história, a gente vê que Daniel, ele viveu mais dias ordinários do que dias extraordinários. De um evento ao outro, demorou tempo para acontecer. Deixa eu achar aqui minhas anotações quanto a isso. Eu acho que eu não vou ter aqui agora. Não sei se eu anotei aqui. Mas fala que... fala assim, ó. 9 anos se passaram entre a estátua do capítulo 2 e a fornalha do capítulo 3. Ou seja, 9 anos de Daniel orando 3 vezes por dia na janela da casa dele. 26 anos se passou da fornalha até quando o rei ficou doido. Do capítulo 1, 60 anos antes de 605 anos de Cristo, capítulo 4. Ó, do capítulo 1 até o capítulo 4 se passou um bocado de anos. Enfim, esse aqui eu preciso dar uma olhadinha, né? Mas é porque eu anotei aqui, mas eu preciso ter os números exatos. Porque, tipo assim, Daniel ele não viveu tudo isso sequencialmente. Interpretou o sonho do rei, fornalha ardente, cova dos leões. E às vezes a gente olha e fala, caraca, Daniel viveu uma vida extraordinária. Mas na verdade não. Daniel viveu o ordinário de Deus todos os dias. Daniel todos os dias tomava a decisão de ser fiel. E aí ele orava 3 vezes, ele tinha um espírito extraordinário em seu trabalho. Será que Daniel era CLT? Acho que não tinha carteira assinada naquela época, né? Mas, tipo assim, Daniel, ele fazia tudo muito bem feito, sabe? Ele viveu o ordinário todos os dias e Deus se revelou na sua rotina. Talvez a gente esteja perdido na nossa rotina. Talvez a gente esteja com uma rotina bagunçada. Ou a gente esteja desanimado do nosso próprio trabalho e está empurrando tudo com a barriga. Mas Deus diz que nós precisamos viver uma vida ordinária, sabe? Às vezes vai ter dias que não vai acontecer nada demais. Às vezes vai ter dias que a gente vai viver dias comuns, trabalhando, estudando, varrendo a casa, arrumando a casa mesmo, cuidando dos filhos. Mas Deus, ele usa as coisas comuns da vida e as torna extraordinárias. Porque a rotina mais ordinária pode se tornar a rotina mais extraordinária. Isso é muito complexo de pensar. Porque muitas vezes a gente quer viver grandes emoções. Muitas vezes a gente quer viver grandes coisas do lado de Deus. E às vezes a gente desanima. Mas Deus, ele quer usar a nossa vida para se revelar. E a nossa vida diária com Deus precisa ser constante. Todos os dias buscando a palavra do Senhor, todos os dias orando, todos os dias fazendo a vontade dele.
E aí, quando chegar momentos da nossa vida em que a gente vai precisar tomar decisões realmente muito grandes, nós vamos estar preparados. Porque às vezes a gente, conversando com os adolescentes, com os amigos, a gente fala, na perseguição, se botaram uma arma na minha cabeça, claro que eu vou falar que sou cristão. Será? Será mesmo? Não, na perseguição eu quero estar até o final. Eu falo direto isso, né? Eu falo direto isso. Na perseguição eu não quero morrer logo. Vocês na perseguição, hein? Botem nos comentários. Vocês querem morrer logo ou vocês querem ficar até o final? Porque às vezes a gente fica, pô, quero ficar até o final, né, tal, eu sou o bonzão. Mas na verdade, a gente tem que deixar de viver o ordinário com Deus. Quando vê as tentações no nosso dia a dia, quando vem momentos de muita pressão, a gente cede. Quando, às vezes, Deus pede pra gente fazer uma coisa simples, uma oração por alguém, ou às vezes levar uma palavra para alguma pessoa, às vezes surge oportunidade, a gente fica com vergonha de falar. E se a gente não tem aproveitado essas pequenas oportunidades, como que a gente vai se dar bem nas grandes oportunidades, sabe? Deus nos está chamando para ser fiel no ordinário, ser fiel no pouco. E isso é extraordinário. Isso é muito legal de dizer. E aí Daniel, ele viveu uma vida assim, sabe? Eu não encontrei aqui no livro de Daniel, vou até procurar um pecado de Daniel. Sabe? Não tem tipo assim, Daniel ele fez isso, igual Davi. Davi foi considerado segundo o coração de Deus, mas ele adulterou. Ele assassinou. Mas Daniel não tem tipo um pecado. Aqui mostra pra gente um exemplo de jovem que foi fiel. Foi muito fiel. Claro, que ele não é santo. Todo mundo peca, todo mundo é pecador. O único santo é Jesus. Mas a Bíblia não registra isso, né? Eu não sei qual era o espinho na carne de Daniel, não sei qual era o pecado dele. Mas eu sei que ele foi um grande exemplo. Um bom representante de Deus aqui na Terra. E isso pega muito. Porque Deus, ele vai... nós vamos ter que prestar contas das nossas oportunidades para Deus. Daniel teve a oportunidade de testemunhar para Nabucodonosor, para Ciro, para Dário. E nós temos a oportunidade de testemunhar para as pessoas ao nosso redor também. Só que se a gente não aproveitar as oportunidades, vai chegar um tempo que essas pessoas talvez vão partir. Não vão estar mais aqui com a gente. E aí, talvez a única oportunidade que elas tenham tido era de falar, de ouvir o Senhor através de você, da sua vida. O rei Nabucodonosor, se Daniel não tivesse sido fiel, que oportunidade ele teria de morrer conhecendo o Senhor? Sabe? Aquele seu chefe chato do seu trabalho. Chefe chato. Que oportunidade ele teria de conhecer o Senhor, a não ser pela sua vida? Então Deus está nos chamando a ser fiel. E o problema é que a gente desanima. Diante das pressões do mundo, a gente desanima. Eu queria fazer uma comparação besta agora, não sei se vai dar certo. Essa semana eu estava estudando sobre patologias. Ih, esqueci o nome. Patologias endodônticas. Patologias do tecido da raiz do nosso dente lá. E aí fala que da pulpite reversível e da pulpite irreversível. A pulpite irreversível é quando existe uma restauração muito grande, muito extensa, ou quando a cárie está quase chegando na sua câmara pulpar. E aí tem como reverter, tem como voltar. E aí nisso causa o edema, rubor, causa inflamação ali da polpa, da câmara pulpar. Por quê? Tem aí um agente causador daquela inflamação, o sangue ele está latejando porque o nosso dente é fechado, não tem para onde ir, então não tem como inchar. O esmalte ele é muito rígido e aí fica aquela pressão, por isso que dói muito o seu dente. E aí se a cárie chega ali na câmara pulpar em si mesmo, tem a exposição dos canais radiculares, aí tem que fazer canal, entendeu? Mas aí, aquela pressão. Se ceder a pressão, deu ruim. Se não ceder a pressão, dá pra gente tirar a causa, tirar a causa da inflamação, fazer restauração no dente, pá, melhorou. Então, a nossa vida é isso também. Peraí que eu me perdi um pouco. Às vezes tem a oportunidade da gente ser salvo e de salvar alguém. É só a gente tirar aquilo que tem causado aquela pressão. Como que eu vou tirar isso? Através da oração, através do jejum. A oração liberta. Paulo e Silas estavam presos na prisão, oraram e cantaram, foram libertos. Então a gente precisa orar mais, precisa buscar a Deus desesperadamente. E aí a gente vai ser liberto. E o convite de Deus para a nossa vida hoje é que a gente não desanime. Ele quer usar as nossas vidas, às vezes dói, às vezes vai machucar, às vezes vai ser pesado, mas o Senhor quer usar as nossas vidas para se revelar. O Senhor quer usar as nossas vidas para poder levar essa mensagem para outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas também, sabe? E aí, isso custa muitas coisas. Custa muitas coisas. A gente tem que deixar muita coisa de lado para servir ao Senhor, para ser realmente homens e mulheres segundo o coração de Deus. A gente precisa buscar Ele a cada dia mais. E às vezes dá vontade de desanimar, às vezes dá vontade de chutar o balde, de falar, esquece isso, porque
essa pressão toda de ser um exemplo. Eu acho que quando a gente fica se pressionando, tem que ser o exemplo, tem que ser o exemplo, isso é ruim também. Mas nosso esforço precisa estar em obedecer. Aí sim a gente vai ser um exemplo como consequência. E é isso. Deus tem um convite para a sua vida, para que você seja um homem, uma mulher segundo o coração dele, para que você se mantenha fiel diante das pressões deste mundo, para que você possa estar levando essa mensagem para outras pessoas também, que você tenha um espírito extraordinário no seu trabalho, na sua faculdade, levando essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir também, e que nós, como jovens, como adultos, como crianças, possamos testemunhar desse amor de Deus para todas as pessoas. Não se esqueça de que o Senhor é soberano sobre a sua vida, de que Ele está governando a história deste mundo e governando cada detalhe da sua vida também. Pare de andar ansioso, pare de andar ansioso, busca o Senhor, busca o amor dele, porque o amor lança fora todo medo e escolha ter fé. Entre o medo e a fé, escolha ter fé. E caminhe com essa mensagem. É isso. Se você gostou, deixe seu like e... sei lá, não precisa dar like, fazer nada, mas, sei lá, se essa mensagem falou no seu coração, comenta aí. Só vou deixar guardado aqui mesmo. Falou, gente.